Bom, gente, com muito prazer receber em meu canal Heraldo França. Olha só, ele é músico, compositor, um intérprete de mão cheia. Eu já tive a oportunidade, através de um grande amigo, parceiro, Rafael Henrique Peretta, de ouvir uma composição, uma parceria dos dois. E olha, é uma coisa assim fantástica, falando sobre o Sururu, Lagoa Mundaú e tal, uma coisa assim espetacular. E esse carioca, que se considera alagoano da gema, né? Ele vive entre esse paradoxo, Rio de Janeiro, Maceió, Maceió, Rio, e ele começa profissionalmente a sua carreira musical em 1985, lá no Rio de Janeiro. Mas a primeira pergunta é, Heraldo, você vem para Maceió, né? E aí você inicia a noite aqui na capital alagoana. O que de fato mudou daquela época para cá, para hoje, no cenário musical maceioense? Primeiro, obrigado pelo convite, Gabriel. Muita coisa mudou, né? Muita coisa mesmo. São cenários totalmente diferentes da noite maceioense. Eu acho que no Brasil inteiro, mas especificamente daqui, porque a gente viveu naquele momento que eu comecei lá em meados dos anos 80, o boom do turismo aqui em Maceió, né? Uhum. Então, talvez eu tenha começado um pouquinho antes disso, porque esse reconhecimento nacional de Maceió como uma cidade para o turismo, ela vem exatamente em 86, 85, 86, né? E eu comecei um pouquinho, tanto é que na época que eu comecei a tocar, não tinha ou melhor, tinha um único bar na Orla Marítima aqui, na Pajuçara, que fazia música ao vivo. Exceto também duas boates que tinha, uma no Hotel Ponta Verde, na Ponta Verde, e uma boate Sargaço, se não me engano, que era ali no começo da Pajuçara. Mas bar mesmo, assim, com música ao vivo, não tinha na praia. Praticamente não tinha nenhuma estrutura, né? Não tinha essas barracas que tem hoje, esses restaurantes totalmente voltados para o turismo que tem hoje. Então, onde que era o métier, digamos, da música ao vivo? Era no centro da cidade. Como acontece também na maioria das cidades, né? Como era no Rio, São Paulo e tal. Era no centro mesmo, onde tinha os bares com música ao vivo, onde as pessoas iam fazer happy hour. E, consequentemente, as pessoas que iam para o teatro, que iam para o cinema, porque também só tinha cinema o principal cinema, que era o São Luís, que era no centro da cidade. Então, a noturna, ela permeava naquela região do centro. Então, eu comecei tocando nesses bares, né? Bares do centro. E, assim, quando eu digo que teve muita mudança, é porque a estrutura que se tinha naquela época era totalmente diferente da de outra. Inclusive, também, os interesses de quem ia ouvir uma música ao vivo. As pessoas ainda não tinham entendimento, né, correto do que era música ao vivo em bar, né? Porque, assim, naquela época, assim, tinha muita tradição dos bailes, né? As pessoas gostavam de acompanhar as bandas de baile. Aqui em Maceió, a música ao vivo em bar surgiu exatamente no começo dos anos 80. Antes tinha, mas era em clubes, né? Com os grupos tradicionais aqui que tinha de samba e tal. Inclusive o Djavan, que começou na noite aqui também, né? Apesar de que ele sempre fala que tocou era em banda, ele tinha banda LSD, e depois foi para o Rio e lá ele foi tocar em boates. Mas aqui existem relatos de pessoas próximas a ele e a mim também, que ele já cantava em alguns bares também, né? Tinha a banda tal que fazia os bailes, mas ele também tocava em alguns bares, né? Então, mas as pessoas não tinham muito essa tradição de ir para um bar assim, e final da tarde, happy hour e tal. E começou exatamente naquela época. No Rio e São Paulo você já tinha muito, mas aqui começou muito naquele comecinho dos anos 80. Então, assim, pra você ter uma ideia, o primeiro bar que eu toquei, os caras não sabiam o que era um pedestal de microfone. Pedestal esse aqui. Então, como é que se fazia? Você pegava um ferro, um cano e soldava assim no outro, né? Quem tinha um cachimbo de microfone usava, quem não tinha enrolava numa fita isolante e assim ia, né? Era uma Meu caixa Deus. amplificada no máximo, né? Então, Uma assim, em coisa comparação do bastante que é hoje, rústica, né? Rúdica, bastante aliás. rústico. É, exatamente, as duas coisas, né? Exatamente por essa falta de estrutura, de conhecimento total. Só que aqui sempre teve sempre foi um berço de muito talento, né? Então, os cantores da noite, dos bares naquela época eram extremamente talentosos.
E agora, eu acredito que talvez a maior mudança que tenha daquele cenário para hoje é exatamente a mudança desse paradigma, desse conceito de que músico da noite, de que o músico da noite ele é tipo uma vitrola, que você vai lá, bota uma ficha, bota um samba, um reggae, você vai lá e canta. Então, inclusive eu sofri muito naquela época porque eu já tinha essa tendência a não querer ser tão eclético, que inclusive é um termo muito usado para os músicos, era muito usado naquela época. O músico bom era o músico eclético. O que era isso? Era o cara que tocava samba, pagode, pagode não, que naquela época nem se usava essa expressão, né? Tocava samba, tocava música romântica, tocava música internacional e tal, que era muito a linha das bandas de baile, né? E eu meio que não tentava sair disso daí, porque eu gostava muito da MPB, de bossa nova e tal, mas não era muito usual na época, né? Estava muito na época do começo do Rock Brasil, e a MPB muito tocada era a MPB daqui, ou seja, do regional do Nordeste, que era Zé Ramalho, Fagner, Belchior e tal. Bossa Nova praticamente não tinha, é o que eu curti. Então, assim, para mim, pessoalmente, existe uma diferença muito grande, porque hoje a gente já não tem que ter mais essa digamos, essa obrigação, né, de tocar tudo que quer, tudo que se quer. Isso aí foi mudando com o tempo. Por um lado, muita gente reclamou disso porque assim, os músicos que estavam nesse conceito do muito eclético, né, sofreram porque eles tinham que estabelecer um estilo assim, né? Mas aos poucos a gente está conseguindo, as pessoas estão se encaixando, cada um no seu estilo, na sua vibe e tal, para usar aí um termo da moda. E eu acho que essa talvez seja a grande mudança, assim, tanto a estrutura técnica como a estrutura de conceito mesmo do que é a música ao vivo na noite, né? Já que a gente está nessa seara aí, digamos, da noite da música maciçense, porque tem o outro lado que é a música autoral, né? Que são os artistas que praticamente não tocaram em bar, em restaurante, que eles têm um outro conceito, assim. Perfeito. Ô, Heraldo, me diz o seguinte, uma segunda questão para a gente. O Rio de Janeiro é um berço, né? Vamos dizer, um celeiro de compositores, né, intérpretes e tudo mais, e torna-se meio que tendência, né, uma tendência regional que se espalha para todo o país, uma espécie de vitrine nacional musical e também de outras questões que a gente bem sabe. Então, por exemplo, o carioca, tal qual o paulista, o mineiro, né, o Belo Horizontino, por exemplo, ou o maceuense, o recifense, não importa. Ele sofre com uma coisa chamada músico da terra, é sempre discriminado, ele tem enfim, não tem o devido valor, vamos O dizer velho assim. santo de casa não faz milagre, né? Isso, ele não tem o devido valor. Então, a pergunta que eu te faço é dentro desse cenário, dentro dessa seara toda, né, aqui em Maceió, durante as festas tradicionais, como que você acompanha esse cenário da discriminação do músico da terra? Certo. Assim, eu sinceramente eu não consigo ver tanta discriminação com o músico da terra, digamos assim, o específico daqui de Maceió, né? É lógico que dependendo do tamanho desse evento, dependendo do que está se tratando, lógico, o público ele anseia uma coisa que ele vê na televisão, uma coisa que ele ouve no rádio, hoje na internet também, né? Então, é muito mais interessante para ele, assim, querer ver as coisas de fora do que as coisas da sua própria terra. Isso é uma coisa realmente inerente a todas as cidades. Muita gente reclama desse tipo de apartheid que existe, né, na cultura. Lógico, o Rio e São Paulo, a gente tem até que deixar um pouco de fora disso aí, porque o Rio tem muita questão do samba, né, que você é sambista também, você sabe muito bem que lá é muito forte os núcleos de samba, né? Sim. Os compositores, o pessoal das escolas de samba, o pessoal do pagode, que na verdade também são subdivididos aí, né? Hoje em dia também o pessoal do samba que tem as veias mais pop, né? Que estão ligadas aí ao funk e outras coisas mais. Então, como lá existe, no Rio tem isso, e em São Paulo muito mais a coisa do rock and roll, do punk, digamos assim, dos estilos mais
importados de fora, e tem seus núcleos também, mas só que, como eles exportam isso para o Brasil todo, eles são vitrine. Então, vai ter sempre mercado para todos, né? Eu lá no Rio mesmo, eu tinha muitos amigos que eles reclamavam disso, assim, que eu acho até engraçado, assim, porque digamos que o Rio e São Paulo tá para o resto do Brasil, mais ou menos como os Estados Unidos está para o mundo, né? Como existem relatos de americanos que reclamam de, às vezes, a música deles não ser tão reconhecida no país de forma geral, porque lá é muito grande, o showbiz lá é muito grande, assim, mas que às vezes são muito mais reconhecidos fora, por exemplo. Tem cantores que a gente se acostumou a ouvir aqui no Brasil, por exemplo, como um popstar, que na verdade nos Estados Unidos ninguém sabe quem é. Eu acho que isso acontece aqui no Brasil também, né? Então, essa galera lá do Rio, São Paulo, que lá eles são muito competentes e tal, mas não chegam aqui. Quem chega aqui é exatamente o pessoal da televisão, o pessoal do rádio, né? O pessoal que está na mídia, né? Mas, assim, aqui especificamente, existem pessoas que reclamam muito, por exemplo, na época como você falou mesmo, das festas regionais no São João, de que as atrações vinham muito mais de fora e aqui não se dava tanto respeito. Na verdade, eu nunca vi isso aqui. Eu tenho contato, sou amigo de muitos artistas nesse ramo, por exemplo, importantes aqui. Um deles é o Eliezer Seton, você deve conhecer, que é um cara, um artista talentosíssimo e de muito renome aqui, que é um cara que de muitos anos eu vejo a participação dele em todas as festas de São João aqui, promovidas pelas televisões ou nas praças públicas e tal. Então, assim, eu acho que regionalmente isso talvez se tenha potencializado, intensificou mais quando outros estilos começaram a interferir, digamos, no São João, que seria o São João aqui, né? Quando o pessoal começou a querer que os sertanejos, por exemplo, viessem, e como hoje em dia é com cachês muito maiores e, né, do que o do pessoal daqui, disparidade incrível, e mudando um pouco o foco da cultura da tradição. Então, isso aí realmente é muito, muito complicado. Como, de forma geral, assim, aqui tudo, por se tratar de um estado pequeno, né, um dos menores do país e tal, a repercussão sempre é muito pequena, então você acaba não sentindo isso muito na pele. O que eu entendo, assim, é que eu aqui sempre fui abastecido pela cultura local. Como eu falei para você, lá no começo dos anos 80, a gente era tradição ir para o centro da cidade aqui, e tinha sempre no final de semana algum evento, um palco armado, para a gente ouvir as bandas de rock daqui da terra. Né? Os bailes aqui geralmente eram com as bandas de bailes locais. Sinceramente, aqui eu nunca notei isso, apesar de eu saber que realmente existe essa reclamação, né, por parte de muitos artistas de que aqui as pessoas não têm o devido valor. Lógico, eu acho que tudo é proporcional. Aqui não tem muito o que sair disso aqui, né? Qual o reconhecimento que se tem aqui? É uma matéria no jornal, você sair um dia no LTV, tal, não tem muito para onde ir, né? Agora, o que eu acredito é que com a internet isso aí mudou bastante. Hoje em dia você tem artistas aqui locais que são reconhecidos até de forma nacional, né? Que consegue expandir seu trabalho, porque hoje a gente tem esse veículo, a gente tem o veículo da internet, dos seus canais de YouTube, que pode levar você para perto do seu público e também mostrar para vocês para um público potencial que você tenha, né? Um nicho ali que muitas vezes você não tinha acesso porque você precisava de de um grande veículo para chegar lá. Então, acho que hoje está bem mais fácil, né? Isso daí em todos os ramos, né? O jornalismo, por exemplo, hoje em dia o cara não precisa para ser jornalista. O pessoal dizia, né? Meu filho, você vai ser jornalista, mas como é que você vai conseguir um emprego na Gazeta aqui e tal? Porque achavam que ser jornalista só servia se você fosse um repórter da Gazeta ou de uma rádio famosa. E hoje em dia não, o cara pode exercer muito bem essa profissão de forma respeitada, né? E consegue atingir um público através das mídias sociais, da internet. Então, eu acredito que isso os gostos, o que você tem, sabe, tanto musical, de tudo, tá muito mais fácil hoje em dia você fazer aquele encontro, né, do artista com o público e vice-versa, né? Tanto o público, tanto o artista que não tem tanta mídia, tanta exposição, ele vai atrás e consegue achar, quanto o público que anseia por uma coisa que ele gosta, que nem sempre está na mídia, ele vai atrás também. Então, eu acredito que hoje essa relação está bem melhor e muito mais fácil. Perfeito.
Uma próxima questão, Heraldo, é a seguinte: com relação à qualidade da música popular brasileira. Um país que tem Cartolas, Peninhas, entre outros expoentes da música popular brasileira, de repente é obrigado a se deparar com lelepes-leques da vida. O que você tem a dizer, estando na noite e absolvendo pedidos do público, né? O que você tem a dizer sobre a qualidade musical, inclusive da música popular brasileira? Cara, primeiro que eu tenho a dizer para você é que eu sofri muito com isso, mas sofri de uma forma avassaladora, assim, a ponto de querer parar de trabalhar. Hoje eu já não sofro tanto, né? Principalmente porque eu vi, assim, digamos, falando do meu trabalho, que é o que eu mais faço nesses últimos 35 anos como profissional, que é da noite, da música ao vivo, dos bares, do restaurante. Minha formação, basicamente, foi assim. Eu comecei no Rio, tocando em bares pequenos, né, ali naquela região até que eu te falei que já morei muito por ali, Vila Valqueire, Madureira, Cascadura, tal, Zona Sim, Norte e tal. E sim. depois fui para os pequenos pubs ali da Zona Sul, toquei no pub do Hotel Hilton, depois fui para Lagoa tocar alguns cantos, porque eu gostava muito de bossa nova e consegui fazer isso. Então, minha vida sempre foi tocando em bares, restaurantes. Quando vim para Maceió, eu entrei muito eh, nos hotéis, né? Fazia apresentação em hotéis, porque era menos desgastante, cachê melhor, então eu achava muito interessante. Eu passei muitos anos em hotéis, nos grandes hotéis aqui. Então, no Rio também toquei em hotel, mas basicamente eu toquei mais aqui. E em bares e restaurantes. E como é que era esse nosso trabalho? Era uma tradição das pessoas irem. Quando é restaurante, o cara vai jantar, almoçar e tal. E tem uma música ali quase como um pano de fundo que ele não dá muita atenção. Mas nos bares, onde você ia para beber, para conversar, a música faz muito, muito mais parte do ambiente e existe muito mais interação, né? Eles gostam de interagir, as pessoas gostam de fazer os pedidos, os famosos pedidos, né? E aplaudir quando estão gostando, assim e tal. E assim, eu sofri muito por quê? Porque o que era dos anos 80, dos anos 90, a grande base disso era a MPB, né? Djavan, Caetano, Gil, não preciso nem dizer aqui, né? Chico Buarque, então essa coisa toda. Lógico, um pouco permeada por movimentos que sempre surgem no Brasil, como teve o rock nos anos 80, né? E acabou incorporando a esse repertório de bar, de restaurante, muitas, muitas coisas dessas bandas. A gente conseguia extrair, por exemplo, era uma banda de rock, mas do Paralamas de Sucesso. A gente extraía duas ou três músicas que eram muito... tinha a ver com você tocar na noite, do Lulu Santos, né, que tinha muitas músicas que até hoje se toca muito na noite, né? Uhum. Então você conseguia tirar alguma coisa e implementar o teu repertório, digamos assim, básico, cru de MPB. E, e assim, nos anos 90, um pouco de pagode que você tinha que fazer e tal, um pouco de, né, você colocava aquilo ali e tal. Mas aí o que veio com o advento, principalmente da força, e eu não estou aqui para criticar o movimento estilo sertanejo, mas para tentar, assim, fazer uma medida, né, do que realmente, assim, de quão aquela música é bem feita e importante para o cenário do Brasil, né? Se você for comparar com outras obras, uma obra, por exemplo, de um Tom Jobim, de um Cartola, de um Noel Rosa, o que a obra, por exemplo, de um Zezé de Camargo e Luciano, isso falando do começo do sertanejo, ou de hoje aí de eu nem sei o nome dos caras famosos de hoje, né? Um desses aí qual é o parâmetro se você for comparar, né? Não tem como comparação, né? A gente só tem certeza de uma coisa, que o Tom Jobim, o Noel Rosa, todos esses caras aí têm uma obra que já cruzou décadas e vai cruzar outras décadas, e com certeza os nossos filhos e netos vão ouvir falar deles. E desses caras aí do sertanejo, com certeza não. Tirando um ou outro, uma dupla ou outra que fez muito sucesso durante muito tempo, não. Então, assim, o meu sofrimento maior era quando, por exemplo, você mostrava as coisas que você sabe bem feitas e as pessoas pediam, por exemplo, uma música dessa moda sertaneja e tal, e você dizia que não sabia, e ele dizia, pô, porque é difícil, porque os caras cantam muito alto, né? Tem que ter vozeirão para cantar isso e tal. Começou com esses insightzinhos assim, né? Depois chegou um ponto que ela tomou conta.
por exemplo, você que tinha um currículo legal assim de bares, restaurantes, você tinha um nome já, o cara dizia assim, pô, o cara, você tem que tocar mais sertanejo, porque não tá dando, assim, o pessoal tá pedindo isso. Aí depois, eu digo sertanejo porque o sertanejo foi um dos estilos desses novos que tiveram mais influência na música ao vivo de bar e restaurante, porque é uma música que você pode tocar com violão, folk, né? Muitos deles tocam com acústico e tal, unplugged e tal. Então, começou a duelar com esses caras, assim. E eu não via comparação, pô, eu não, sabe? Mas, lógico, depois eu entendi o seguinte, que não tinha como eu lutar contra isso, não tinha como eu nadar contra essa maré, porque era uma questão de idade. Eu imagino, por exemplo, o que o Caetano Veloso, o que o Gilberto Gil, o Djavan e tal, não foram para os caras dos anos 40 e 50, né, que usavam terno e gravata e vozeirão para cantar. Né? Eles eram que muita gente, hoje a gente, por exemplo, esse Gustavo Lima, para a gente é como se fosse, né? Pô, esse cara aí não canta nada, tal, música que não tem nada a ver. Então, assim, eu quero acreditar que não tem muito o que fazer, é uma questão dos tempos, assim. Né? A juventude foi muito mal acostumada, essa agora, a se contentar com pouco. Quando eu, por exemplo, passava, minha irmã, ela estudava ao lado de uma faculdade aqui do SESMAC, ela morava ao lado. E lá no começo dos anos 80, 90, digamos 95, mas no meio mais ou menos 96, que já começou música ruim, até os anos 2000, quando eu passava e via aqueles estudantes universitários, ao invés de estar ouvindo o que ouviam os da minha época, né, Gilberto Gil, Chico Buarque principalmente, que era o cantor dos universitários, eu via eles ao lado de um churrasquinho, ouvindo música de péssima qualidade, eu dizia, esse aí vai ser o futuro do nosso país, porque muita gente, inclusive, retrucava. Não, mas o cara ser um engenheiro em médico tem nada a ver com o que ele gosta de música. Tem tudo a ver. A cultura tem tudo a ver. A cultura que você tem, você vai passar para tudo que você faz na sua vida, seja de forma pessoal, profissional. Então, isso vai ter reflexo. Se você não tem um ouvido para tentar identificar o que é bom, o que é ruim para a música, o que realmente está sendo bem feito, está sendo feito de coração e de forma competente na música, provavelmente você não vai ter para outras coisas também. Na hora de você receitar um remédio, você vai querer saber o que está todo mundo receitando e não o que você acha que seja o melhor e vice-versa, né? Então, eu sofri demais com isso, porque isso começou a afetar no meu bolso também, né? Eu comecei a perder trabalhos, né? Mas, de certa forma, eu tive que me reinventar. E como eu fiz isso? Eu tive que parar de ser aquele cara eclético, que supostamente era uma coisa boa para quem era músico da noite, e tive que focar mais no meu estilo. Hoje em dia, por exemplo, se alguém me contrata para um evento, um casamento, uma festa ou um bar mesmo, eu já digo, olha, eu não toco isso e aquilo. Tá bom para você? Não, tá bom, tudo bem. Eu vou, se não tiver, a gente não faz, não tem problema. No começo, eu comecei a perder muita coisa. Hoje em dia, pelo contrário, eu sou requisitado exatamente por conta disso. Muitos lugares que eu trabalho exatamente por ter esse filtro. Coisas que muita gente da noite aqui continua não tendo. Eu conheço artistas que eu admiro aqui, né, amigos que eu gosto muito, mas que por terem se influenciado muito por isso, para não querer perder os seus empregos e não querer ficar mal na fita, mudaram completamente seus repertórios, né? Então, como eu falei, eu sofri muito, hoje eu já não sofro mais, primeiro porque eu entendi que isso é inevitável, é a questão dos tempos. Segundo, que essa maravilha que foi inventada, que chama-se internet, todas as suas possibilidades, elas, como eu te falei, elas vão conseguir fazer com quem tem talento sempre chegar no seu destino, sempre. Hoje em dia a gente tem a possibilidade de achar talentos no mundo inteiro, né? Coisas que a gente não tinha antigamente. E a mídia ficou muito mais fraca. As grandes emissoras, a Rede Globo hoje é uma emissora assim que você vai ver que não tem mais essa força toda. Tem gente saindo de lá porque são tolhidos, porque não tem oportunidade de falar o que quer, porque querem fazer outras coisas e não podem, né? Então, se você for ver, essas grandes emissoras elas estão se pulverizando para os seus quadros, os seus profissionais, para a internet, para outros veículos, para outros canais. Então, já não tem mais tanta força. Por exemplo, eu fico pensando assim, quando eu abro o YouTube aqui e vejo que uma cantora dessas populares aí, da atualidade, fez um vídeo e em 2 dias ela teve 2 milhões de acessos, né? Eu acho
tudo bem, tá certo, mas eu fico pensando, é muito melhor, muito mais produtivo para a cultura, um vídeo que vai ter 2 milhões de acessos em 2 dias, porque todo mundo estava curioso para ver o que é, do que um que começa com 10, passa para 20, em um ano ele tem 30, em 10 anos ele tem 100 e 1 milhão. Aquele 1 milhão atingiu o público ideal dele. Não foi só por curiosidade, não foi só para você, não, eu quero ver o que é que fulano tal está fazendo. Está ali porque foi atrás, porque alguém compartilhou, ele viu, gostou e foi lá. Então, assim, eu estou muito mais conformado hoje, né? Não sofro mais tanto por conta disso, porque eu estou tentando entender o sinal dos tempos e saber que eu não preciso mais, nem ninguém precisa mais da grande mídia para fazer o que quer na música, na cultura. Perfeito. Inclusive, pegando um gancho no que o Heraldo está falando, é bom deixar claro que existe dentro desse show business todo, existe a questão empresarial. Tem aquele sujeito que vai lá, ele faz a cooptação do artista, o pior dos piores, e aí o que que ele faz? O cara faz uma letra lá, senta na minha pi, chupa na minha ro, pega na minha bu, né? Para bom entendedor, Sim. meia palavra baixa. Então, o que que vai acontecer? Esse sujeito vai lá, ele coloca 100 mil reais de crédito no YouTube. Ah, esse vídeo vai bombar, vai ter 40, 50, 60 milhões de visualizações. E aí as pessoas acham que aquele sujeito é o novo astro, quando na verdade ele é apenas um produto dessa indústria cruel, fonográfica atual, que espreme por 1, 2, 3 meses no máximo, daqui a pouco esquece, e aí já vem outro, e vem outro, e vem outro. Então, eu acho que o que você faz, né, na noite e outros artistas igualmente a você de grande competência é um trabalho fantástico justamente porque mantém uma tradição. Isso é fantástico. Então, Heraldo, entrevistei em meu canal recentemente uma pessoa e eu fiz uma pergunta para ela. Você acha que a música brasileira, ela de meados dos anos 90, né, 1990, houve um apelo muito grande para a sexualização, né? Então, é sexo daqui, é bunda dali, como eu citei agora há pouco, e boquinha da garrafa, que até que hoje, você vê, né? Foi uma febre Uhum. momentânea que hoje ninguém nem lembra mais, a não ser poucas pessoas, enfim. A pergunta que eu fiz à pessoa, eu vou te fazer. Você acha que o Brasil deveria ter uma censura para a questão musical? Por que que eu pergunto isso? Porque uma grande estrela do teatro, a Dercy Gonçalves, falava o seguinte: o brasileiro ele não está acostumado a ter liberdade, porque o brasileiro, quando ele tem muita liberdade, ele transforma essa liberdade em libertinagem. Então, pegando um gancho nessa fala da Dercy, você acha que para a questão musical, nota-se a questão da sexualização da música? Você Certo. acha que deveria haver uma censura? Você acha justo que uma criança de 2 anos de idade aprenda o que é os órgãos sexuais da mais baixa? O que você me diz? Sei. Bom, essa palavra censura é uma palavra complicadíssima, né? E parte exatamente para esse momento nosso aí de ideologias e de divisão do Brasil, do que uma coisa é certa, né? Essa noção do que é certo, do que é errado, do que uma criança pode, do que não pode, é uma coisa consensual e que existe no mundo desde sempre e que conforme o tempo vai passando, ela vai sofrendo mutações, coisas que eram muito, digamos, pornográficas para uns já passa a não ser tanto. Isso foi muito gradual, que foi começando, né? Antigamente as mulheres não podiam mostrar nem a canela e foram subindo, 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 subindo. Então, assim, essa questão da censura, principalmente para pornografia, ela é muito subjetiva, até mesmo porque hoje em dia é praticamente impossível, né, você conseguir monitorar as crianças com relação a isso. Lógico, a música ela tem um poder de ensinar, de cultura, de emocionar, né, de chamar atenção para questões sociais. Ela tem
muitos poderes, entre eles esse de educar. Então, eu acho muito importante que as crianças tenham acesso realmente a uma coisa que seja minimamente ouvível e que possa ser tocado. Eu fiquei constrangido uma vez que eu fui pegar a minha filha na escola. Ela hoje tem 18 anos, mas na época ela tinha 10 anos, eu acho. Estava tendo lá um aniversário de uma coleguinha dela e estava tocando uma música nesse sentido aí que você falou, né? De pega aqui, puxa aqui. E aí eu chamei a professora, na coordenadora que estava fazendo ali a entrega das crianças no portão e falei, olha, que você é uma escola, está tocando isso. Ela olhou para assim, eu nem notei. Ela disse assim para mim, não ligue não, né? É porque a gente adulto tem a cabeça muito polida, a criança não está nem ligando para isso. Só que eu acho que no inconsciente coletivo vai afetar, não tem como. Ó, Então, acho que aí perde principalmente o poder principal da música, que é trazer sentimentos bons, né? A música, durante muito tempo, assim, se a gente for buscar lá nos arquétipos dos anos 50, por exemplo, na época da chanchada, tudo sempre teve um apelo sexual, só que de forma muito branda, mas a gente não sabe o brando quanto era para aquela época, né? A gente não sabe assim quantas pessoas também se chocavam, incomodavam com aquilo. Eu também não vou entrar nessa seara, mas eu sei que assim, que hoje a gente tem que entender que essa questão, digamos, da podridão do que tem no cenário musical, ela pode influenciar muito no nosso futuro, porque tomou proporções assim. Hoje em dia as pessoas vivem muito em meio a toda essa questão de ideologia, né? Se seus pais votam em determinado presidente, tem que saber qual é a ideologia do presidente, porque se ele não tiver ideologia, ele não vale nada. Não querem saber a questão técnica do cara, se ele é competente para aquilo, se não é. Mas assim, se a gente também for analisar, a gente vai ver que isso não está restrito ao Brasil. O mundo inteiro aconteceu isso. A gente vê as grandes pop stars que foram no final dos anos 90, começo dos 2000 e tal, americanas, como a Miley Cyrus, como a Beyoncé, tudo também super apelando, né, para a questão Quer dizer, na dança a gente já via, eu nem quero entender o que é que aquelas músicas falavam também. Eu sei que, de forma geral, eu não concordo, não gosto dessa, assim, de hoje poder se falar tudo, né, na música, sabe? Não concordo, não gosto dessa questão que foi colocada, que hoje em dia a música ela tem que ser muito mais engraçada do que sentimental, do que ter um poder poético, né? Hoje em dia, para fazer sucesso, você tem que ter alguns elementos ali, né? A música não pode ser longa, o refrão tem que ser muito chiclete, e ela tem que ter alguma coisa engraçada, alguma coisa que choque. Aí, por isso, o que é que choca as pessoas? Sexo, droga, palavrão, né? Agressão. Então, algumas pessoas vão de forma, alguns artistas, compositores aí vão de forma, digamos assim, cada um tem a sua peculiaridade para usar essa técnica, mas eles acabam inserindo ali. É o pessoal do funk que gosta de botar, inserir elementos do tóxico, né, da droga, da maconha, de forma assim subjetiva, né? Questão da brisa, não sei o que lá, do matinho, né? Vai colocando. É a questão das pessoas que falam de violência de forma gratuita também, que incitam a violência na música também, né? Então, cada um desses temas acaba sendo assim, eles acham que é necessário que tenha um desses elementos para que a música se propague. Então, tem que ter uma dessas coisas. E talvez a questão pornográfica seja a mais usada, porque ela além da palavra, tem a dinâmica do corpo, né? A dança sensual, gestual. tal. Exatamente. Por exemplo, uma Anitta, quando ela faz um vídeo, ela sabe que quanto mais cavado for o biquíni que ela estiver usando, a calça que ela estiver usando, mais views ela vai ter. Né? Então, a minha esperança é só que isso tudo seja estudado, que as pessoas competentes consigam entender o que é que pode se proibir, o que é que não pode. E as pessoas também, eu acho que aí cabe muito a cada família, cada pai, cada cidadão, saber e sentir qual é a melhor forma de você educar os seus filhos, o que você realmente deve deixar eles ouvir, e se eles ouvirem, o que você tem que falar a respeito de colocar a sua opinião, de tentar explicar por que você acha aquilo errado, porque, não se engane, muita gente na escola, os amigos vão dizer que não, seu pai está errado, o que está certo é você.
ele quer te oprimir, ele quer te tolir, né? Eu tenho uma filha que deixou de ser adolescente agora há pouco tempo, já adulta, mas é uma coisa que eu sempre fez parte das nossas conversas, isso. É a minha opinião, a sua e a dos outros. Vamos tentar chegar a um consenso, o melhor consenso aqui para ver o que... Porque também a gente não pode simplesmente dizer assim, vou proibir você de ouvir isso, eu acho isso errado, porque não adianta, né? Está no celular, está no relógio, a internet, tem em todo canto. Às vezes os adolescentes, para não ficarem para trás, entram naquela vibe. Isso aconteceu muito nos anos 70 com a droga, né? Com a questão dos entorpecentes, né? Quantos e quantos adolescentes que se envolveram com entorpecente simplesmente para não ficarem de fora? Pois é. Né? Quantos e quantos? E eu acho que acontece muito isso com a música também. Agora, acho que de forma geral é muito pobre. Tudo que se tem hoje é muito pobre. Poesia é praticamente zero na música. Né? A harmonia, vamos agora indo para o lado técnico, né? A harmonia, melodia é muito. Eu acho que só melhorou em termos de tecnologia, de gravação, de arranjos e de rítmica. Né? Hoje em dia é muito mais diversificada a questão da rítmica, das músicas, tal. Até mesmo dentro do sertanejo você vai ver os caras lá conseguem fazer porque tem grandes produtores, grandes arranjadores em volta, consegue fazer uma rítmica legal. Agora a questão da harmonia e da melodia e da poesia, então, para mim é de baixíssimo nível e eu acho praticamente irreversível. O que vai mudar tudo isso aí é a cultura de forma geral, assim, é o entendimento das próximas gerações. Não vai ser a gente vai conseguir mudar de jeito nenhum isso aí. Perfeito. Gente, eu quero agradecer imensamente ao Heraldo França, que destinou um pouquinho do seu tempo para vir aqui no canal conversar com a gente e elucidar essas questões da musicalidade da noite maceoense, da noite alagoana, todo esse progresso, né, da música e também o retrocesso da música popular brasileira, porque isso é uma pauta que a gente não deve deixar cair jamais. Portanto, Heraldo, pode fazer suas considerações finais, fique à vontade. Bom, eu acho que assim, a música, como eu falei, é muito importante, ela não vai acabar nunca. Tem pessoas muito bem intencionadas, né, tentando manter acesa essa chama. Por exemplo, para mim, voltar aqui a falar mais uma vez do nosso amigo em comum, que é o Rafael. É um cara assim o cara que tem pouca idade, tem idade de ser meu filho, mais ou menos, mas que entende de música pra caramba, conhece toda a história da música. Tá certo que ele é um historiador, que ele formado em história e tal, mas ele é um sambista, um compositor, mas um cara que foi lá buscar, e a gente sabe que tem muita gente assim. Eu conheço, graças a Deus, minha filha, por ter nascido num ambiente musical, tem um gosto muito bom também. Conheço muita gente que tem filhos nessa mesma idade que também tem. Eu acho até que hoje essa juventude, essa garotada, elas estão assim, mais preparadas para ter esse gosto aprimorado do que foi geração passada, digamos, o pessoal dos 90 e dos começo dos anos 2000. Acho que essa agora está mais. Então, eu estou muito esperançoso e acho que muita coisa pode mudar, né? E é isso. Agradecer pelo convite, né? Claro. Parabenizar, que eu acho que é um trabalho muito bacana. Eu acho que reforçar esse caldo, né? É muito bom. Você que fala de vários assuntos aí no seu canal. Você que é músico também, né? Que canta e também já rodou o mundo aí fazendo isso. Sabe o quanto é importante a gente falar de música também. Claro. Agradecer e dizer que estou sempre à disposição. Mas que eu acho que minhas considerações finais é essa. Em relação à música, ela não vai morrer nunca. Ela vai ter sempre mutações, mas eu acho que no final sempre ela vai imperar. A música Perfeito. sempre imperando, junto com outras coisas necessárias para a vida. Perfeito. Heraldo, muito obrigado. Um grande abraço, fica com Deus e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Valeu, Gabriel. Um abraço a você Valeu, também. Tchau. abração.